Milionário não acalmava a filha, mas a avó sozinha na praça achou uma nova família e amor. A vida, meus amigos, é um tecido de histórias, laços inesperados e sabedorias que se cruzam. Se essa narrativa te aquecer o coração, deixe seu carinho e um comentário, e vamos juntos desvendar mais desses caminhos. Dona Aurora, aos 70 e poucos anos bem vividos, sentia o coração apertar ao ver a pracinha do vilarejo vazia. As risadas dos netos, adultos e distantes na cidade grande. Eram ecos que não voltavam. Ela, parteira mor do povoado das flores por décadas, sentia um vazio que nem seus bordados de ponto cruz preenchiam. Seus dias eram um ritmo lento de café passado na hora, missa dominical fervorosa e visitas à feira dos produtores locais, onde trocava prosa e receitas com os antigos conhecidos, mas sempre sentia um leve vazio no peito. Seus braços, um dia fortes e cheios de vida, agora mais finos e marcados pelo tempo, ainda ansiavam por um bebê para ninar, por um aconchego, No banco de praça, sob a mangueira antiga, com cheiro de jasmim subindo do jardim e o pôr do sol mineiro pintando o céu de laranja e roxo, Dona Aurora tecia seus pensamentos. Um choro agudo, diferente dos latidos habituais dos vira-latas, rasgou o silêncio do fim de tarde. Um bebê. Não era choro de manhã, mas grito imediato de desconforto profundo, que apertou o peito de Dona Aurora como uma garra invisível. Seus ouvidos de parteira experiente nunca enganavam. O som vinha de um carro reluzente, importado, parado em frente à antiga farmácia do seu Manuel. Um homem alto, de terno bem cortado e exausto, desceu apressado, tentando consolar o pequeno embrulho, que se contorcia e berrava como se o mundo estivesse a desabar. Relógio caro, porte confiante, mas o rosto mostrava angústia profunda. Olheiras escuras, movimentos desajeitados, ele balançava o bebê, sussurrando palavras inaudíveis, ignorando olhares curiosos. Dona Aurora o observou tentar oferecer uma mamadeira. O bebê virou o rosto, rejeitando-a. Ele tentou de novo, sem sucesso. Pegou outra mamadeira de uma bolsa nova demais, arrumada demais, enunciando um pai de primeira viagem a quilômetros de distância. Por favor, Liz, só um pouquinho. Ela o ouviu implorar, voz embargada pelo desespero. Sem pensar muito, Dona Aurora levantou. O corpo se movia como se tivesse vontade própria, guiado por algo além da razão, talvez pelo vazio em seus braços. Talvez pela sabedoria que sabia que podia oferecer a uma criança que chorava de dor. Com licença, ela disse, sua voz suave, parando ao lado do carro. O homem ergueu os olhos vermelhos pelo cansaço. De perto, ela percebeu que ele era mais jovem, talvez 30 e poucos anos, e que seu olhar trazia uma tristeza que ia muito além do desespero momentâneo com o bebê. Posso ajudar? Ofereceu, incerta. A menos que a senhora consiga fazer essa criança comer, duvido, ele respondeu, suspiro cansado. Sem arrogância, apenas exaustão. Ela se recusa a aceitar fórmula há 2 dias. Médicos da capital dizem que é só adaptação. Eu a trouxe para a casa de campo dos meus pais aqui, achando que o ar puro a ajudaria, mas a bebê Liz, como ele a chamara, uns 3 ou 4 meses. Pequena, delicada, penugem loira, vermelha de tanto chorar. Dona Aurora sentiu pontada no coração. Sabia o que acontecia. A bebê estava com fome, confusa, assustada, precisando de algo que a medicina moderna não podia oferecer. Sem pensar nas consequências, ela falou: Eu tenho umas manhas de vó, meu filho. Fui parteira por 40 anos e criei 5 netos. Sei quando um bebê precisa de mais que só leite. É fome de colo, de carinho, de umas rezas mansas ao ouvido. Daquelas que só a avó sabe fazer. Posso tentar, se o senhor permitir. O homem a olhou como se ela falasse outra língua. O rosto passou por confusão, choque, desconfiança e, finalmente, desespero esperançoso. A senhora está me dizendo que poderia acalmá-la? Ele falou baixo. A ideia absurda e única solução. Dona Aurora sentiu-se subitamente constrangida pela própria ousadia. Desculpe, foi inapropriado. Ela recuou, dando um passo para trás.
Eu só... O choro dela. Não. O veemência dele a surpreendeu. Por favor, se puder ajudá-la, por favor. Sincero, desprovido de orgulho, o pedido fez Dona Aurora sentir um nó na garganta. Estendeu os braços e, após um momento de hesitação, ele entregou o embrulho agitado. O peso da bebê em seus braços era diferente, mais frágil, mas o instinto era o mesmo. Dona Aurora sentou-se suavemente no banco da praça, virou-se ligeiramente para o lado da mangueira, buscando um mínimo de privacidade para a criança. E começou a ninar Liz. Murmurou uma canção de ninar antiga, uma melodia que sua própria avó lhe cantara na infância, e balançou suavemente a pequena criança contra seu peito. O choro de Liz parou no instante em que sentiu o polo macio e o cheiro de lavanda vindo de Dona Aurora. O silêncio repentino pareceu ensurdecedor. Mão pequena agarrou a blusa de Dona Aurora. Olhos azul claríssimos fitaram com uma intensidade desconcertante. A bebê soluçava, mas já sem a fúria anterior. Meu Deus! Sussurrou o homem, observando a cena com algo entre alívio e fascínio. Ela não parava de chorar desde que chegamos a ti, vindo da capital. Dona Aurora sorriu levemente, a tensão começando a deixar seu corpo. Ela estava assustada, meu filho. Alguns bebês são mais sensíveis a essas mudanças e precisam de um carinho especial, um calor de vó. Sabe? O homem passou a mão pelo cabelo escuro, bem cortado, num gesto de puro alívio. Eu sou Ricardo, ele se apresentou, estendendo a mão, como se só então se desse conta de que não conhecia a mulher que estava acalmando sua filha. Ricardo Almeida, e essa é Liz. Elizabeth oficialmente, mas todos a chamam de Liz. Aurora, ela respondeu, apertando brevemente a mão dele. A pele dele era macia, sem calos, mão de quem nunca precisou fazer trabalho manual, tão diferente das suas, já marcadas pelos anos de trabalho e pela lida na roça. A senhora disse que foi parteira? Ricardo perguntou, seu tom suavizando. Sim, por 40 anos. E criei meus 3 filhos e 5 netos. Mas eles estão longe agora, na cidade grande. Dona Aurora deu de ombros, tentando parecer mais indiferente do que realmente estava. Os pais da Liz, onde estão? Ricardo suspirou, e a tristeza em seus olhos se aprofundou. A mãe de Liz, ela nos deixou há algumas semanas. Abandonado com uma filha para criar sozinho. Não sei o que teria acontecido se a senhora não estivesse aqui. Ricardo continuou, a voz baixa. Os médicos disseram que ela acabaria aceitando a fórmula quando estivesse com fome suficiente. Mas alguns bebês são mais teimosos, Dona Aurora completou, sentindo Liz começar a adormecer em seu colo, satisfeita. Meu neto Daniel também era assim. Escolhia o que queria e não aceitava substitutos. Há quanto tempo a senhora se sente sozinha? Ricardo perguntou, mudando de assunto. Dona Aurora suspirou. Desde que meu marido se foi e meus filhos se mudaram. Mas é a vida, não é? A gente se adapta. Ou tenta. Ricardo assentiu pensativo. Eu preciso de ajuda, Dona Aurora. Ele a interrompeu abruptamente, seu tom sério. Contratei 3 babás diferentes desde que a mãe de Liz foi embora. Nenhuma durou mais que uma semana. Liz para de chorar com elas, se recusa a comer, não dorme, e os meus pais não voltam tão cedo. Ela precisa de alguém, um porto seguro. Dona Aurora olhou para a bebê em seus braços, agora dormindo pacificamente. Um anjo. Algo dentro dela se aqueceu. Apesar da confusão sobre o que Ricardo estava sugerindo. O senhor está dizendo que... Ela começou, incerta. Por favor, me chame de Ricardo. Ele corrigiu automaticamente. E sim, estou sugerindo que a senhora trabalhe para mim. Não como babá, mas como avó da Liz. Posso pagar o que a senhora precisar, para que viva confortavelmente. E a senhora pode morar conosco, na casa de campo. Terá seu próprio quarto, refeições, tudo. E pode trazer seus netos para passar férias se quiser. Tenho espaço de sobra,
e prometo que eles vão se apaixonar por este lugar. Dona Aurora piscou, certa de que havia entendido errado. Morar com o senhor? Mas por que o senhor faria isso? Nem me conhece. Ricardo olhou para a filha adormecida nos braços dela, e seu rosto suavizou de uma maneira que o transformou completamente. Olhe para ela, ele disse simplesmente. É a primeira vez que a vejo dormir tranquilamente em dias. O que a senhora fez por ela hoje, Dona Aurora, não tem preço. E a senhora tem uma sabedoria que meu dinheiro não pode comprar. Dona Aurora sentiu o peso das palavras dele, a sinceridade que emanava. Ainda assim, não conseguia compreender completamente. Mas contratar alguém que o senhor conheceu na praça assim, sem referências, sem nada... Eu tenho dinheiro suficiente para correr esse risco. Ele respondeu com uma franqueza desarmante. E, sinceramente, estou desesperado. Minha filha estava definhando. A senhora fez dormir em minutos. Isso me diz mais sobre suas capacidades do que qualquer diploma. E mais, a senhora tem essa aura, essa paz que minha filha e eu precisamos. É como se a senhora fosse a avó que ela nunca conheceu. É a avó que eu nunca tive. Lee se mexeu contra o peito de Dona Aurora, soltando um pequeno suspiro satisfeito. Dona Aurora ajustou a posição, sentindo-se estranhamente conectada à bebê. E pensar em ter uma criança para amar, para cuidar, para preencher o vazio de seus dias. Eu poderia mesmo morar aqui e ajudar a cuidar da Lizinha? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Imediatamente, Ricardo confirmou. E a senhora terá toda a ajuda que precisar. Teremos cozinheira, jardineiro. A senhora só precisa ser a avó da Liz. Isso é loucura, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Provavelmente, Ricardo concordou com um leve sorriso. Mas às vezes, as melhores decisões são as que parecem mais loucas no momento. Pense nisso como destino ou sorte, ou simplesmente duas pessoas que podem se ajudar mutuamente. E a senhora terá seu propósito de volta, Dona Aurora, e a Liz terá uma avó. Dona Aurora olhou pela janela do carro, que já os levava para a casa de campo dos pais de Ricardo, no alto da colina, de onde se via o povoado das flores. Lá fora, o céu estava claro, as nuvens formando um tapete branco e macio acima das montanhas. Estavam literalmente entre o céu e a terra. Em um lugar sem passado ou futuro, apenas o momento presente, um momento em que ela segurava nos braços uma criança que não era sua, mas que parecia precisar dela tanto quanto ela precisava de uma criança para cuidar. E se não der certo? Ela perguntou, os medos irracionais emergindo. E se o senhor descobrir que sou uma péssima cuidadora ou se a mãe dela voltar? Ricardo balançou a cabeça, uma sombra passando por seu rosto. Amanda não vai voltar. Ela deixou claro. E quanto ao resto, podemos fazer um período de teste se isso a deixa mais confortável. 1 mês. Se não funcionar para qualquer um de nós, a senhora volta para sua casa com um bônus para compensar o transtorno e a Liz ao menos terá conhecido o carinho de uma avó por um tempo. Era uma oferta mais do que generosa. Era uma oferta que poderia mudar sua vida. Viver confortavelmente, ter um propósito, um bebê para amar. E o mais importante, não teria que se sentir sozinha nunca mais. Onde vamos morar? Ela perguntou, começando a considerar a proposta seriamente. Na casa dos meus pais, por enquanto. É grande, tem espaço de sobra, e eles adorariam a presença da senhora quando voltarem. Depois, quando eu tiver que voltar para a cidade, a senhora pode vir comigo, ou ficar aqui, o que preferir. Podemos construir um chalé para a senhora aqui na propriedade. Espaço não é problema. Sou empresário do ramo de tecnologia, Ricardo explicou, parecendo ler sua confusão. Meu trabalho exige que eu viaje ocasionalmente, mas geralmente trabalho de casa 3 dias por semana. A senhora teria ajuda, não estaria completamente sozinha com a bebê. E a Liz, Dona Aurora? A Liz precisa de uma avó.
Dona Aurora olhou para Liz novamente, sentindo um estranho senso de proteção pela pequena que acabara de conhecer. Pensou em seus próprios netos, nas saudades, na chance de dar a Liz uma vida melhor, enquanto ela própria se sentia presente, sendo avó, não apenas de coração, mas fisicamente, emocionalmente. Eu acho que podemos tentar, ela finalmente respondeu, surpresa com sua própria decisão. Por um mês, para ver se funciona. O sorriso de Ricardo iluminou seu rosto, e pela primeira vez, Dona Aurora notou como ele era bonito quando não estava consumido pela preocupação. Havia uma genuína gratidão em seus olhos, algo que ela raramente vira, direcionado a si mesma. A senhora não vai se arrepender, ele prometeu, estendendo a mão como para selar o acordo. Dona Aurora aceitou, sentindo a firmeza do aperto dele, a segurança que transmitia. E quando Liz se mexeu em seus braços, abrindo os olhinhos azuis momentaneamente antes de voltar a dormir, ela sentiu algo estranho e inesperado se formar em seu peito. Não apenas alívio ou esperança, mas um sentido de propósito. Como se, de alguma forma, em meio à dor de se sentir esquecida, ela tivesse encontrado um caminho não apenas para voltar a ser útil, mas para fazer algo significativo no processo. Bem-vinda à nossa família, Dona Aurora, Ricardo disse suavemente. Família, uma palavra que ela não associava à felicidade plena há muito tempo, mas que naquele momento, a 1000 metros de altitude entre o céu e a terra, soava estranhamente certa. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de adaptação. Dona Aurora rapidamente encontrou seu ritmo com Liz, estabelecendo uma rotina que parecia funcionar para ambas. A bebê respondia maravilhosamente aos seus cuidados, raramente chorando e dormindo por períodos cada vez mais longos. Ricardo, por sua vez, alternou entre o trabalho na capital e a casa de campo, sempre fazendo questão de passar algum tempo com a filha. Dona Aurora não pôde deixar de notar como ele tentava aprender. Observando atentamente quando ela trocava fraldas, preparava o banho morno com chá de camomila ou simplesmente ninava Liz. Havia uma humildade genuína em sua atitude, uma disposição para aprender que contradiziam completamente a imagem que ela sempre tivera dos ricos e poderosos. Na manhã do 5º dia, enquanto Dona Aurora embalava Liz na varanda da casa de campo, aproveitando o sol da manhã e o cheiro de orvalho, Ricardo apareceu vestido mais formalmente que o habitual, com um terno escuro e impecavelmente cortado. Bom dia, vovó Aurora, ele cumprimentou. Reunião importante hoje? Ricardo assentiu, servindo-se de café. Na verdade, sim. Vou buscar seus netos e filhos no aeroporto da capital. O coração de Dona Aurora quase parou. Meus filhos e netos? Eles vêm hoje? Mas você não disse nada. Queria fazer uma surpresa, vovó. Ricardo explicou, um brilho quase travesso nos olhos. Consegui que eles adiassem seus compromissos. Eles embarcaram no voo da meia-noite de São Paulo. Chegam ao meio-dia. Não aguentava mais ver a senhora com tanta saudade. Dona Aurora sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente em seus olhos cansados. Seus filhos, seus netos. Ela os veria hoje, em apenas algumas horas. E a saudade que estivera latente sob a superfície de seus dias agitados, explodiu como uma represa rompida de emoção. A senhora está bem? Ricardo perguntou, parecendo subitamente preocupado. Dona Aurora assentiu, incapaz de falar por um momento. Só surpresa. Ela finalmente conseguiu dizer. E muito, muito feliz, meu filho. O sorriso de Ricardo é quase tão radiante quanto o dela. Pensei em pedir que a senhora fosse comigo, mas achei que seria melhor para Liz manter a rotina. E além disso, a senhora e sua família merecem um reencontro privado, aqui, no aconchego do lar. A consideração dele a tocou. Ricardo parecia pensar em tudo, no bem-estar de Liz, na privacidade que Dona Aurora e sua família mereciam. Até nos sentimentos de seus próprios filhos, que ele mal conhecia. Obrigada, ela disse simplesmente, sabendo que qualquer elaboração seria insuficiente para expressar sua gratidão.
Não me agradeça, vovó. Ricardo respondeu, seu tom levemente brincalhão. Estou sendo completamente egoísta. Quanto mais feliz a senhora estiver, melhor para Liz. Ela precisa desse amor de avó. Havia algo em seu olhar, porém, que contradizia suas palavras. Um calor genuíno, uma atenção que iam além da relação profissional formal. Dona Aurora desviou os olhos, Fingindo se concentrar em Liz, que agora adormecera tranquila em seu peito, com o familiar puxar rítmico da respiração infantil. Já separei o quarto de hóspedes para seus filhos e um quarto especial para os netos. Eles podem ficar o tempo que precisarem, Dona Aurora. A casa é grande e cheia de carinho esperando por eles e por seus netos, que certamente adorariam o jardim e o riacho. É muita gentileza sua, Dona Aurora respondeu. Meus filhos quase nunca me visitam. Meu neto mais velho, o Daniel, mora em São Paulo e trabalha muito. Acho que eles vão ficar maravilhados com tudo isso. Com a senhora cuidando da Liz, a casa ficou mais alegre. Eles vão ver. Ricardo deu de ombros como se oferecer acomodação em sua mansão de campo fosse algo trivial. O mínimo que posso fazer. A senhora está trazendo vida para esta casa. Bem, preciso ir, Ricardo disse, consultando o relógio. A senhora precisa de alguma coisa antes que eu saia? Dona Aurora balançou a cabeça. Estamos bem, meu filho. Vou preparar tudo para a chegada deles. Uma canja de galinha quentinha e um bolo de fubá para o lanche. Eles vão adorar. Ricardo assentiu, seus olhos encontrando os dela por um momento mais longo que o necessário. Até mais tarde, vovó Aurora. Então, depois que ele saiu, Dona Aurora permaneceu na varanda, embalando Liz e contemplando o vale. A ideia de rever sua família em algumas horas fazia seu coração disparar. Como eles estariam? Teriam sentido sua falta? E se agora eles a olhassem como uma estranha? Afastando esses pensamentos, Dona Aurora levou Liz para o berço e começou a se preparar. Ajeitou os quartos, verificando mais uma vez se tudo estava perfeito. Ricardo havia providenciado tudo o que seus filhos e netos poderiam precisar, desde toalhas felpudas até flores frescas nos vasos. Dona Aurora balançou a cabeça, ainda incrédula com o luxo e o carinho que agora a cercavam. As horas se arrastaram, como se o tempo tivesse perdido o sentido de urgência. Dona Aurora trocou de roupa, escolhendo seu melhor vestido de chita florida e seu broche de prata que ganhara da avó. Por volta das 11h30, o telefone tocou. Era Ricardo. Acabamos de chegar ao aeroporto, vovó. Seus filhos e netos são absolutamente adoráveis. E sua filha, Lúcia, é tão carinhosa quanto a senhora. O orgulho maternal inflou seu peito. Eles ficaram surpresos? Mas, senhora, um pouco perplexos, para ser sincero. Acho que eles não confiam completamente em mim. Mas seus netos, vovó, esses já estão fascinados com o carro e com a ideia de uma casa de campo. Dona Aurora explicou, sentindo-se ligeiramente envergonhada, especialmente depois que nosso pai morreu. É um bom traço, Ricardo assegurou. Estaremos aí em aproximadamente 1 hora, dependendo da estrada. Rafael, meu assistente, os acompanhou no voo e agora está dirigindo o segundo carro com as bagagens. Eles vieram com muita bagagem, diga-se de passagem. Após desligar, Dona Aurora verificou Liz, que dormia pacificamente. Com os nervos à flor da pele, decidiu ocupar-se supervisionando a canja e o bolo. Rosa, a governanta, que Ricardo havia contratado na cidade grande para ajudar na casa de campo, e que aparentemente percebia tudo, logo se juntou a ela na cozinha. Deixe que eu sirva o almoço, querida, ofereceu. A senhora já tem muito com que se preocupar. Sua família está chegando. Dona Aurora tentou protestar, mas a verdade é que suas mãos tremiam demais para cortar os temperos com precisão. Rendendo-se, agradeceu a Rosa e voltou para verificar Liz mais uma vez. Quando finalmente ouviu o som de carros na entrada, Dona Aurora sentiu como se seu coração pudesse explodir. Correu para a varanda, vendo 2 carros pretos estacionarem. Do primeiro, Ricardo saiu, abrindo em seguida a porta para sua filha Lúcia,
que emergia parecendo simultaneamente deslumbrada e desconfiada. Seus 2 filhos, Roberto e Márcio, vieram logo atrás, e então, do segundo carro, os netos, Daniel e Patrícia, correndo em direção à avó, com os braços abertos. "Vovó Aurora!" eles gritaram. Dona Aurora nem esperou, desceu as escadas correndo, quase tropeçando em sua alegria para chegar à entrada. Quando chegou, Lúcia já subia os degraus, os olhos marejados. "Mãe!" Lúcia exclamou, abraçando-a com força. "Você está aqui? Chegaram bem? Que lugar é esse, mãe?" "Minha filha, meu filho", Dona Aurora respondeu, a voz embargada pela emoção, retribuindo o abraço de todos. "É a casa da Liz, onde eu estou sendo a avó dela." "Avó?" Roberto e Márcio disseram em uníssono, com os olhos arregalados. Antes que Dona Aurora pudesse responder, seus olhos foram atraídos pelo pequeno ser, que Ricardo trazia cuidadosamente em um bebê conforto. Liz, seu mundo. Com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, Dona Aurora se aproximou quase reverentemente. A pequena dormia, seu rostinho redondo, tão pacífico quanto ela lembrava. A pele clarinha, os cílios longos, o cabelo loiro e levemente encaracolado. Perfeita. Absolutamente perfeita. "Ela dormiu quase o voo inteiro, vovó", Lúcia comentou, observando a mãe com emoção. "O Ricardo nos contou tudo. A senhora é a heroína da Liz." Cuidadosamente, Dona Aurora tirou a neta de coração do bebê conforto, sentindo seu peso nos braços. Um peso familiar e, ao mesmo tempo, novo. "Oi, meu amor", ela sussurrou, beijando sua testa. "Vovó está aqui. Vovó está aqui agora." Como se reconhecesse a voz, Liz abriu ligeiramente os olhos, fixando-os nela por um instante, antes de voltar a fechá-los, confortável e segura nos braços da avó. Dona Aurora ergueu o olhar, lágrimas ainda escorrendo, e viu Ricardo observando-a com uma expressão indescritível. Admiração, ternura, algo mais que ela não conseguia nomear. Havia também lágrimas não derramadas em seus olhos, como se a cena o tivesse tocado de uma forma que ele mesmo não esperava. "Obrigada", ela articulou silenciosamente para ele. "Por tudo, meu filho." Ricardo apenas assentiu, um sorriso suave em seus lábios, com uma pureza que a fez suspirar. "É então, o senhor é o empresário que contratou minha mãe no vilarejo?" Lúcia interrompeu o momento, seu tom uma mistura de gratidão e uma pontinha de suspeita. "Devo agradecer por trazê-los de volta para perto um do outro, mas ainda acho essa situação toda muito incomum." "Lúcia", Dona Aurora a repreendeu mortificada. Ricardo, porém, apenas riu. "É completamente incomum, Dona Lúcia, e sua cautela é compreensível e admirável. Por que não entramos? Vocês devem estar exaustos, e tenho certeza que a vovó Aurora quer mostrar o quarto que preparou para Liz e para vocês." Enquanto todos entravam, Dona Aurora não conseguia tirar os olhos de Liz. Cada detalhe da neta de coração parecia ainda mais precioso após a breve separação. O cheirinho de bebê, o peso perfeito em seus braços, até o pequeno assovio que ela fazia ao respirar profundamente durante o sono. Dentro da casa, Lúcia parou abruptamente, boquiaberta com a opulência ao seu redor. "Meu Deus", ela murmurou novamente, "um palácio, mãe." Rosa preparou o almoço, Ricardo informou. "Mas entendo perfeitamente se preferirem descansar primeiro. A viagem é longa e cansativa." "Quero mostrar o quarto da Liz", Dona Aurora disse, ainda absorta na neta. "Venham, meus filhos, esperem até ver." Ricardo preparou tudo com tanto carinho. Enquanto subiam as escadas, Dona Aurora podia sentir o olhar de Ricardo seguindo-as. Havia algo naquele olhar, uma intensidade, um desejo de pertencimento que a intrigava e aquecia simultaneamente. No corredor do segundo andar, Lúcia perguntou baixinho: "Mãe, a senhora tá feliz aqui? De verdade?" Dona Aurora sorriu. "Feliz, minha filha. Mais feliz do que eu achava que seria novamente. Essa pequena me trouxe a vida de volta. E o Ricardo é um bom moço, um bom pai." Os dias seguintes transformaram a mansão de campo em algo completamente novo.
Com a chegada da família de Dona Aurora, o espaço ganhou uma energia diferente, mais calorosa, mais familiar. Dona Aurora observava maravilhada como dois universos tão distintos se entrelaçavam com surpreendente naturalidade. Lúcia, Roberto e Márcio, inicialmente desconfiados, foram gradualmente se rendendo ao ambiente e à gentileza genuína de Ricardo. Suas muralhas de suspeitas se desarmaram completamente quando viram como Dona Aurora florescia naquela casa, cuidando de Liz com uma dedicação que ultrapassava qualquer vínculo profissional ou consanguíneo. Ela ama aquela criança como se fosse dela, Lúcia comentou certa manhã, observando pela porta entreaberta, enquanto Dona Aurora cantava suavemente para Liz adormecida. Acho que amor nunca foi algo que a vovó Aurora distribuísse com moderação. Essa casa precisava de vida, e a senhora trouxe isso, Lúcia. Ricardo respondeu um sorriso suave nos lábios. Havia algo em sua expressão, uma vulnerabilidade que não combinava com seu status de empresário poderoso, que fez Lúcia olhá-lo com novos olhos e perceber a profundidade de sua gratidão pela mãe. Naquela tarde, quando Dona Aurora finalmente conseguiu colocar Liz para dormir, uma proeza que comemorou silenciosamente, Lúcia a encontrou na varanda contemplando o vale. Mãe, Lúcia declarou sem preâmbulos. A senhora parece uma moça nova. Não a vejo assim há anos. Dona Aurora virou-se, o choque evidente em seu rosto. Ora, Lúcia, não diga bobagens. Sou uma velha. Lúcia apenas ergueu uma sobrancelha, a expressão que usava desde a infância, quando sabia que a mãe estava tentando disfarçar algo. E a senhora é uma péssima mentirosa. Sempre foi. Seu coração está rejuvenescido, mãe. A Liz e o Ricardo, eles fizeram bem para a senhora. E a senhora, mãe, a senhora fez bem para eles. Ricardo é meu patrão, Dona Aurora respondeu baixando a voz, embora estivessem sozinhas. E a Liz, uma neta de coração. Nada mais. É engraçado, Lúcia comentou casualmente. Ele disse algo muito parecido ontem. Falou sobre o quanto a senhora trouxe paz para casa. Sobre a alegria da Liz em ter uma avó como a senhora. Falou de como ele sentia falta de ter alguém como a senhora por perto. Alguém com uma sabedoria que não se aprende em livros. Ele me perguntou se eu achava que ele estava sendo inapropriado, pedindo tanto da senhora, da nossa família. Disse que a senhora era um tesouro. E o que você respondeu? Dona Aurora perguntou, incapaz de esconder sua ansiedade. A verdade, Lúcia deu de ombros. Que a senhora é o maior tesouro da nossa família, e que se ele a está valorizando, mais do que nós valorizamos nos últimos anos, então é ele quem tem sorte. E que se a senhora está feliz, ele está fazendo algo certo, e que a senhora tem um coração que se entrega, e a Liz precisava disso. Todos nós precisamos. Dona Aurora cobriu o rosto com as mãos. Minha filha. Sim, mãe, porque estou de partida amanhã com Roberto e Márcio. Mas o Daniel vai ficar mais uns dias. E eu não quero deixar a senhora aqui pensando que ninguém a valoriza. Nós valorizamos. E o Ricardo também. Vocês dois parecem dois anjos que se encontraram. Antes que Dona Aurora pudesse responder, o monitor do bebê emitiu o som de choro. Liz, com o coração ainda acelerado pela conversa, apressou-se para o quarto da bebê, agradecida pela interrupção. Liz, agarrada à grade, seu rostinho vermelho de tanto chorar. Assim que viu Dona Aurora, porém, ergueu os bracinhos, soluçando de forma mais controlada. Ei, pequena, Dona Aurora murmurou, pegando-a no colo. O que foi? Teve um sonho ruim? Enquanto ninava Liz cantarolando baixinho, Dona Aurora sentiu uma presença na porta. Ao virar-se, viu Ricardo observando-as, uma expressão indescritível no rosto. Ela está bem? Ele perguntou, aproximando-se. Acho que teve um pesadelo, Dona Aurora respondeu, sentindo-se subitamente consciente da proximidade dele. Já está se acalmando. Ricardo assentiu, chegando mais perto para acariciar o cabelo de Liz. Seus dedos roçaram acidentalmente o braço de Dona Aurora, enviando uma corrente elétrica por sua pele. Dona Aurora,
ele disse, sua voz baixa e intensa. Precisamos conversar. O coração dela disparou novamente. Sobre o que, meu filho? Sobre nós, ele respondeu simplesmente. Esta situação. O que está acontecendo aqui? Dona Aurora engoliu em seco, fixando os olhos em Liz para evitar o olhar dele. Não sei o que o senhor quer dizer. Sabe sim, vovó. Ricardo insistiu gentilmente. E eu também sei. Estamos dançando ao redor disso há semanas. Alice, a paz que a senhora trouxe para a vida dela e para minha. Não é só um trabalho. Não é só um favor. Liz escolheu aquele momento para soltar um gritinho alegre, quebrando a tensão do momento. Ambos riram, gratos pela intervenção. Ela tem um timing perfeito, Ricardo comentou, acariciando a bochecha da filha. Como a avó, Dona Aurora respondeu sem pensar, e imediatamente corou ao perceber a implicação de suas palavras. Algo mudou no olhar de Ricardo, um brilho de esperança, de possibilidade. A senhora é mais a avó dela do que qualquer outra pessoa jamais poderia ser, ele disse suavemente. Em apenas algumas semanas, a senhora se tornou o centro do mundo dela. E do meu também, Dona Aurora. Dona Aurora sentiu as lágrimas. Isso não pode dar certo. Somos de mundos diferentes demais. Sou uma velha do interior. Eu discordo, ele rebateu, sua voz firme, mas gentil. Nascemos em circunstâncias diferentes, sim, mas nossas almas, elas se reconheceram instantaneamente na praça. A senhora trouxe de volta a vida para esta casa e para minha família. E se não der certo? Dona Aurora perguntou sua maior insegurança, finalmente exposta. Onde isso me deixa? Onde deixa Alice? Não posso arriscar a estabilidade dela novamente, nem a sua. Ricardo estendeu a mão, tocando levemente seu rosto. Entendo seu medo. Também tenho os meus. Mas pense no que já construímos em tão pouco tempo, Dona Aurora. Uma criança que encontrou um amor de avó que não tinha. 2 adultos que, em suas próprias solidões, encontraram companhia. E um novo lar um no outro. Isso parece algo que devemos descartar por medo? Liz, como se participasse da conversa, estendeu a mãozinha para tocar o queixo de Ricardo. Depois se virou e fez o mesmo com Dona Aurora, unindo-os num gesto tão simples quanto profundo. Veja, Ricardo sorriu. Até ela sabe que pertencemos juntos. Ela precisa de nós. Eu preciso de vocês. Naquele momento, o choro de Daniel, o neto de Dona Aurora que tinha ficado, ecoou pelo monitor do bebê. A perfeita sincronicidade arrancou uma risada de ambos. Vou buscá-lo, Ricardo ofereceu. Fique com ela. Ele precisa de carinho de avó também. Antes que Dona Aurora pudesse protestar, ele já havia saído. Poucos minutos depois, retornou com Daniel nos braços, ninando-o com uma naturalidade que demonstrava quanto havia aprendido nas últimas semanas. Olha quem acordou querendo participar da conversa. Ele disse suavemente, aproximando-se com Daniel, que já tinha parado de chorar, e observava Ricardo com olhos curiosos. A imagem daquele homem poderoso segurando seu neto com tanto cuidado fez algo derreter dentro de Dona Aurora. Não era apenas atração ou gratidão. Era a certeza crescente de que, contra todas as probabilidades, haviam formado uma família imperfeita, inesperada, mas genuína. Estou apavorada, ela admitiu. Sua voz pouco mais que um sussurro. Com medo de não ser o suficiente, de não dar conta. Eu também, Ricardo confessou seu sorriso tranquilo, contradizendo suas palavras. Mas algumas coisas valem o risco, não acha? A senhora é mais do que suficiente, Dona Aurora. A senhora é o que esta casa e essa criança precisam. Naquele momento, com os 2 bebês nos braços, formando uma ponte física entre eles, Dona Aurora sentiu a última barreira em seu coração ceder. Sim, ela respondeu, retribuindo seu sorriso. Algumas coisas definitivamente valem. Ricardo deu um passo à frente, eliminando o último espaço entre eles. Ajeitando Daniel cuidadosamente com um braço, usou a mão livre para tocar o rosto de Dona Aurora, seus dedos traçando delicadamente a curva de sua bochecha.
Desde aquele primeiro momento na praça, vovó Aurora, ele murmurou. Quando a senhora ofereceu algo tão pessoal e precioso como sua sabedoria e seu colo a uma completa estranha, soube que havia algo especial na senhora. Algo que eu passei a vida procurando sem saber. Uma parteira experiente? Dona Aurora brincou, tentando disfarçar sua emoção. Ricardo riu, aquela risada genuína que ela tanto amava. Uma mulher cujo coração é grande o suficiente para amar uma criança que não é sua, como se fosse. Uma mulher que me além das aparências, além do dinheiro e do status. Uma mulher que me lembra do que realmente importa. A família, o carinho, as raízes. Dona Aurora sentiu as lágrimas rolarem livremente agora. Isso é injusto, meu filho. Como posso responder a algo assim? Não precisa responder com palavras. Ricardo sussurrou, inclinando-se para mais perto. O primeiro beijo foi suave, quase casto, limitado pela presença dos bebês em seus braços, mas continha uma promessa de milhares de outros beijos por vir, de uma vida compartilhada, de um amor que desafiava todas as convenções e expectativas. Quando se separaram, Lee soltou uma risadinha satisfeita, e Daniel olhava para ambos com seus grandes olhos curiosos, como se aprovasse o novo rumo que suas vidas tomavam. Acho que eles também estão apaixonados, Ricardo comentou, sorrindo para os bebês. O Daniel mal tira os olhos da Liz desde que chegou. Como pai, Dona Aurora respondeu, sentindo-se leve, quase flutuando, que não tira os olhos da mãe. O rosto de Ricardo se iluminou com suas palavras. A mãe, ele repetiu suavemente. Sim, é exatamente isso que a senhora é para ela. O que a senhora sempre será se quiser. E para mim, Dona Aurora, a senhora é a mulher que transformou uma casa vazia em um lar. A mulher que me ensinou que família não é sobre sangue, mas sobre amor e sabedoria. A mulher que me trouxe de volta a esperança e que fez meus filhos e netos de coração se reaproximarem. Ali, no quarto de bebê, banhado pela luz dourada do entardecer no campo, com os dois pequenos entre eles, e o filho e netos da Dona Aurora, rindo e brincando na sala de baixo. Ela finalmente entendeu a mensagem que o destino vinha tentando lhe dar, desde aquele primeiro momento na praça. Às vezes, os encontros mais improváveis são exatamente os que estavam destinados a acontecer. Te amo, meu filho, ela sussurrou, as palavras saindo naturalmente, como se sempre estivessem ali, esperando para serem ditas. Eu também a amo, vovó Aurora, ele respondeu, selando a promessa com outro beijo suave no rosto dela, desta vez. Fora da janela, o sol punha sobre as montanhas, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Mas dentro daquele quarto, uma luz muito mais brilhante nascia. A luz de uma família formada não pelo sangue ou pela convenção, mas pela escolha consciente de amar, de arriscar, de acreditar. E tudo começara com uma simples frase dita no momento exato em que precisava ser ouvida. Eu tenho umas manhas de vó. Às vezes as palavras mais simples são as que mudam uma vida inteira. Ou, neste caso, a vida de uma avó que se sentia esquecida, e a de uma criança que precisava de amor. E a de um pai que precisava de uma família, e a de seus próprios filhos e netos, que Red